Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula assim bem diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar. O tema da nossa aula, então, é a vez e a voz dos professores e das professoras. Então, gente, a vez e a voz de vocês. Nós vamos vivenciar um diálogo sobre avaliação educacional e avaliação da aprendizagem. Para trabalhar conosco, duas profissionais da educação e elas vão trazer questões sobre avaliação, inquietações sobre o trabalho na sala de aula e nós vamos então estabelecer esse diálogo. E nós temos a professora Thelma e a professora Silvana. Ok? Vamos ouvir as nossas convidadas. Eu sou a professora Thelma, tutora do curso normal superior do IESD e coordenadora pedagógica do ensino fundamental, em Colombo, Paraná. Eu me chamo Silvana, trabalho pela manhã com uma turma de educação infantil, numa creche, e à tarde sou professora numa escola municipal e atuando como coordenadora. Como vocês podem observar, nós estamos com duas profissionais aqui, cujos trabalhos e atividades são bem semelhantes às que vocês realizam na escola e em outros ambientes profissionais. Então, elas vão me desafiar, né? E eu também vou provocá-las. Então, a gente vai agora, assim, trazer para vocês questões que talvez sejam bem parecidas com aquelas inquietações de vocês na escola. Então, vamos ouvir a professora Thelma, em primeiro lugar, e depois a professora Silvana. Eu trouxe algumas dúvidas das alunas, professoras e alunas do curso também. São minhas alunas sobre avaliação, né? Então, por exemplo, como avaliar o aluno que não registra, mas sabe o conteúdo? A professora Ângela e a professora Simone. Como avaliar o aluno que não retém o conteúdo? Sabe o conteúdo em um determinado momento, dia, e em outro ele já não sabe. Né? A professora Suzane, é uma dúvida da professora Suzane e a professora Luciane. E como avaliar um aluno que, além da dificuldade de aprendizagem, ele é faltoso? Bom, três questões assim, bem interessantes, mas elas, Thelma, mexem assim com um ponto central da avaliação. É com a concepção de avaliação que a gente tem. Veja, se eu compreendo que a avaliação, ela acompanha o processo ensino-aprendizagem e, especialmente, está a serviço da aprendizagem do aluno, eu diria para você que esse professor precisa fazer um trabalho com esses alunos e essas alunas para que eles desejem ser avaliados. É a primeira coisa, avaliados e avaliadas. Sim. Então, eu vou conversar com os alunos, ensinar para que eles façam anotações sobre aquilo que eles estão fazendo. E eu vou ter um olhar bem atento sobre aquilo que ele gosta de fazer, o interesse que ele tem. Porque se eu estabelecer um vínculo afetivo-pedagógico com esse aluno perceber que é importante aprender, que ele quer me passar informação sobre o que ele aprende, então veja, eu não vou fazer da avaliação apenas um momento de um exercício ou de uma prova, mas eu vou me preocupar em registrar os avanços e conversar com ele. Tipo assim, olha fulano, você está avançando. Está vendo como você conseguiu fazer? Olha, por que você acertou aqui? Por que você errou? Então, essa dinâmica vai ajudando a gente a compreender que, por exemplo, aquele aluno faltoso, por exemplo, entre aspas, né? Mas eu digo assim, puxa vida, ele falta, mas quando ele vem para a sala de aula, ele participa, ele responde, ele faz. Aí eu digo, ora, se ele está acertando e não veio para a aula, é porque minha aula não tinha importância? Aí é que a gente se engana. Por quê? Primeiro a gente tem que investigar por que ele está faltando. E eu diria para você, até a partir das experiências que eu tive observando escolas em Cuba, em outros lugares do Brasil, quando a professora percebe que o aluno falta e deseja a presença do aluno, ela mobiliza a escola para ir atrás desse aluno. Eu diria até que num ditado dizia um nordestino, que a gente assim, vamos catar o aluno onde ele estiver, para poder trazer. E aí, esse aluno se sentindo desejado, porque a história de vida dele muitas vezes nega esse desejo, né? Esse sentir-se querido, engajado. O aluno percebendo, os alunos e as alunas percebendo que eles fazem parte como sujeitos do processo de aprendizagem.
eles podem informar sem ter medo de ser punidos, de tirar ponto, de botar ponto, né? Eu crio um clima em sala de aula para que esses alunos não tenham medo uns dos outros. Eles também desejem trocar com os colegas. Então, eu diria para você que a avaliação formativa, ela nos ajuda a compreender que, além de uma relação professor com conteúdo, aluno com conteúdo, existe uma relação mais ampla, como diz Paulo Freire, de desejo, de aceitação, tá certo? Então, aí a prova, ela é decorrente disso. Eu posso até fazer ou não fazer, porque o meu registro, as informações que os alunos têm deles, o trabalho de interação em sala de aula, aí sim é o núcleo da avaliação. E é esse núcleo que vai me responder sobre que proposta educacional essa escola tem, sabe? Eu não sei como é que você vê isso, né? Se você concorda... Sim, eu concordo, porque no caso quer dizer que a professora interagindo mais, avaliando aquele dia a dia, o contato, aquele incentivo, vai participar, mesmo que o aluno faltoso, ele vai participar mais, ele vai, depende, como diz, o motivo de cada falta, né? A história brasileira prova que os alunos fazem força para vir para a escola, sim, tá certo? Nós é que muitas vezes, quando chove, e aí diminui o número de alunos em sala de aula, é que a gente diz assim, graças a Deus que fulano faltou. Quer dizer, não todo mundo, mas no dia a dia, sala cheia. Então, a gente tem que investir, discutir mais para sobre as melhorias da qualidade de trabalho, as melhorias da qualidade, as melhorias que a gente pode fazer na prática pedagógica para poder individualizar mais o ensino, eu orientar melhor cada aluno e buscar esse aluno. Porque a sociedade já é muito exclusiva no sentido de provocar essa exclusão, tá certo? Ela impõe isso. Nós, professores, temos que fazer o inverso. E a avaliação formativa, ela é sobretudo inclusiva. Entendeu? Então, eu acho que esse recadinho aí é ótimo. É bom. É muito bom. Tá bom? Outra pergunta da uma aluna do CNS também. Como avaliar um aluno que não faz as atividades, mas entende o conteúdo? Por exemplo, ele brinca e não faz, fica sem nota nos trabalhos realizados no dia a dia, mas quando chega a prova, ele acerta. Então, como fica essa avaliação imediata da professora Gema Ribeiro? Gema, vou te dar um recadinho, porque a tua questão realmente é muito significativa. Veja, se você comunica para a gente que observa que o aluno está entendendo, com certeza você já está avaliando, você já está colhendo informações sobre esse aluno. Então, se você diz assim, não, ele não faz as tarefas, mas como é que você está percebendo que ele está entendendo? Pelas perguntas que ele responde? Então, o que os autores falam para a gente, especialmente Perrinu, ele coloca muito a questão da variabilidade didática. Quer dizer, o professor tem N situações em sala de aula que ele vai poder olhar esse aluno de maneira diferente e verificar o que ele aprendeu. Então, de novo, eu te dou um conselhinho. Não, quer dizer, não é conselho assim, né? Não se fixa na prova. Ora, se já na prova ele já responde legal, ótimo. Mas, olha... Isso que você está colhendo no dia a dia. Se você está achando, percebendo, que ele está compreendendo, aí já está viva a avaliação. E aí você faz o registro disso, ok? E vai conseguindo formas e formas para ele fazer as tarefas que os outros estão fazendo também. Porque, de repente, ele faz uma coisa mais diferente da outra, dos outros, e faz bem, ok? Então... Eu acho que a gente podia passar agora um pouco, né, Thelma? As perguntas da Silvana. Então, a pergunta que eu vou fazer é minha mesmo, é minha dúvida. Então, a gente sabe que avaliar é diagnosticar o trabalho próprio da gente, né? Mas eu queria saber por que muitos professores têm dúvidas ou dificuldades em realizar essa tarefa acertadamente, porque tem muitas professoras que têm dúvidas na hora de fazer a avaliação mesmo. A avaliação, do ponto de vista tradicional, ela levou os professores e as professoras a pensarem de que deterem um olhar nos resultados dos alunos, tá certo? E a preocupação era, eu vou verificar se o aluno sabe e o aluno não sabe.
Se o aluno sabe, ele está nesse grupo que pode ser aprovado. Se ele não sabe, então, ou eu vou colocá-lo numa recuperação, e aí tem todo um sentido distorcido da recuperação, ou então vou reprová-lo. Ele precisa repetir de ano para poder aprender mais. Então, essa crença de que a avaliação, o olhar da avaliação era um olhar quantitativista, um olhar para os resultados, fez com que a gente não aprendesse a fazer na prática uma diagnose, tá certo? Como você diz, um olhar contínuo para verificar o que ele estava aprendendo, as dificuldades, os problemas que ele tinha, os avanços e uma coisa mais importante ainda, fazer com que esse aluno participe conosco desse processo de compreensão da sua aprendizagem. Muitas vezes a gente também usa o diagnóstico para, um pouco autoritariamente, eu diria assim, mas não maquiavelicamente, assim, mas a gente fica dizendo que o aluno sabe o que ele não sabe. E o próprio sujeito que é interessado no processo, que é o sujeito histórico dele, fica alijado disso, tá certo? Então, eu diria para você que a avaliação formativa, ela vai além de um diagnóstico, tá certo? A avaliação formativa possibilita ao aluno compreender o seu processo, os seus avanços, as suas dificuldades, e possibilita ao professor reorientar o ensino, reorientar o currículo, para que esse aluno consiga uma aprendizagem de melhor qualidade. Em síntese, a avaliação formativa possibilita a autonomia, quer dizer, o aluno, ele enxergar aquilo que ele faz e ele poder analisar compartilhadamente com os colegas, com os professores e reorientar a direção do seu fazer educativo, da sua aprendizagem. Te respondi? Respondeu. Então, a professora me disse que a melhor avaliação é a formativa, então? Olha, Silvana, eu reforço para você que não se trata assim da melhor avaliação. Mas se a gente considerar os princípios éticos, pedagógicos, filosóficos, norteadores de uma perspectiva formativa e emancipadora, tá? Então eu traria, inclusive, assim, os princípios que nos coloca, né, o Perrenur, que nos coloca o Hatch, né, sobre a avaliação emancipatória, Ana Maria Saul, entre outros autores. Esses princípios vão ajudar naquilo que a gente está querendo reforçar, que é a avaliação a serviço da aprendizagem do aluno, a avaliação que ajude esse aluno a progredir ao seu desenvolvimento pleno, ok? Então, em síntese, agora, o nosso livro tem contribuição assim, tá certo? Que você pode aproveitar e trocar com teus colegas e tuas colegas. Uma outra pergunta que eu faço, a gente sabe, como a professora vem falando, existem muitas maneiras de se avaliar. Mas por que tudo tem que acabar na nota? Tudo não tem que acabar na nota. Essa, eu diria, é uma lógica que a sociedade capitalista vem impondo ao longo de muito tempo. E o que significa isso? Significa que a escola flexibiliza, faz com que esse professor olhe o seu aluno, né, mais cuidadosamente, registre, o aluno aprende e no final o professor aplica uma prova, supervaloriza aquela prova e dá uma nota. Isso, gente, desqualifica o trabalho que você fez ao longo de todo o processo. A sua luta vai ser exatamente compreender os fundamentos da nota, que nós inclusive já discutimos um pouco sobre isso, tá certo? E perceber que essa lógica de atribuição de notas, uma lógica quantitativista, é uma lógica discriminatória seletiva. Numa lógica formativa, numa perspectiva formativa e emancipadora, a gente tem que deixar essa questão da nota em segundo plano. Do ponto de vista institucional, se ela tiver que ser dada, a gente tem que construir um modo de tomá-la como referência, mas não como determinação. Tá certo? Eu acho que assim, esse assunto assim, é fascinante e a gente vai ter outras oportunidades de discutir, né? E eu acho que lembrando essa questão de nota, eu queria contar para vocês uma parábola interessante a respeito dessa questão de nota. Era final de ano, aproximadamente, uma quarta série do ensino fundamental. E o professor de geografia aplicou uma prova na turma e mais da metade da turma tirou nota abaixo de 5. E aí o Juquinha, vocês sabem, né? O Juquinha aqui, muita gente chama Joãozinho, falou assim: professor, o senhor falou
que quando mais da metade da turma tirasse nota baixa, o problema não era da gente, era do senhor. Então, não é justo isso. Eu acho que a gente tem direito a uma outra chance. Aí o professor disse, então tá legal, vamos fazer o seguinte. Vocês vão para casa e vão bolar uma pergunta e vão me trazer. Se a pergunta que vocês conseguirem fazer, eu não consegui responder, então eu garanto a vocês que eu aumento a média de todo mundo. Aí Juquinha chegou e disse assim, é a nossa chance. Agora ele vai ver com a gente. Aí conversou com alguns colegas da sala e disse assim, vamos lá para casa. Aí foram para a casa do Juquinha e começaram a bolar as perguntas. Aí pensavam assim, vamos perguntar quantas estrelas tem no céu. Aí o colega fazia assim, Juquinha, você sabe quantas estrelas tem no céu? Não sei. E se o professor disser qualquer número, ele vai dizer que está certo. Aí Juquinha disse assim, peraí que eu tenho uma ideia. Aí foi lá atrás, lá na cozinha, e trouxe uma coisinha assim escondida na mão. E perguntou assim para os colegas, eu vou perguntar para o professor o que é isso. Juquinha, claro que o professor vai dizer que é um passarinho. Tá vendo aqui o biquinho dele e o rabinho? A Juquinha disse assim, mas eu vou perguntar para ele se ele está vivo ou se está morto. Aí os colegas disseram assim, então chegou o dia da aula e o professor, quem é que tem pergunta para fazer? Então, vamos lá. Aí a turma, vai lá, Juquinha. A Juquinha chegou e disse, professor, eu tenho uma pergunta. E disse assim, professor, eu quero saber o que é isso aqui. Aí o professor disse, Juquinha, claro que é um passarinho, não está vendo o biquinho aqui e a caudinha assim, né, o rabinho dele assim? Aí os colegas tudo, é agora. Aí o Juquinha disse assim, tá, professor, claro que é um passarinho, mas eu quero saber se ele está vivo ou morto. Aí, porque o Juquinha pensou assim, se ele disser que ele está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. Se ele disser que está vivo, eu dou uma cangotada assim e mato o passarinho. Aí o professor olhou bem para ele assim, Juquinha com a mãozinha estirada, e disse, Juquinha, só depende de você. A vida ou a morte desse passarinho está nas suas mãos. Então, gente, Thelma, Silvana, essa é a nossa tarefa, né? É tentar investir na educação de qualidade, né? Fazer com que as nossas crianças, jovens, adultos, aprendam e investir numa avaliação formativa e emancipadora. E nós vamos agradecer a participação de vocês, a escola e a avaliação formativa e emancipadora. Mas nós precisamos compreender que esse tema, a escola e a avaliação, ele está imbricado, ele se tece num conjunto de outros temas que nós trabalhamos durante essas 12 aulas, né? E eu diria para vocês assim, que isso apenas é um começo, é uma provocação. Há um caminho muito grande de estudo, de debates, para que a gente possa, de fato, tornar isso uma praxis pedagógica nas nossas escolas e nossa sala de aula. Mas vamos retomar aqui alguns pontos que eu considero, assim, fundamentais para que a gente possa problematizar cada vez mais a avaliação educacional e da aprendizagem. Vamos ver aqui nesse cartaz, né, alguns pontos e eu vou dar uma explicação rapidinho sobre cada ponto, né? Então, vamos ver aqui. Ética universal do ser humano. Ética da libertação. Então, vocês vejam, o Paulo Freire chama ética universal do ser humano. O Henrique Dussel, ética da libertação. Eles se encontram no sentido da ética como um modo de produção de vida, de uma existência humana digna, fraterna e justa. Esse é o nosso norte do trabalho pedagógico da escola, consequentemente da avaliação. Mas vamos ver o que se relacionaria a essa ética. O que essa ética deveria fundamentar? Então, a ética deveria fundamentar o projeto de sociedade que queremos, o projeto de educação. Esse projeto de sociedade, de educação, está articulado com aquilo que nós discutimos, com a proposta pedagógica da escola, com o projeto político-pedagógico da escola. Gente, essa proposta é o norte do nosso trabalho. Então, vejamos, precisamos estar bem atentos à questão do currículo, do ensino, da aprendizagem e da própria avaliação. Vocês vejam que esses elementos, eles são elementos
que fazem parte da proposta educacional da escola. Então, eu não posso ter princípios, fundamentos de uma proposta educacional numa direção e a minha concepção de ensino sem outra. Então, se eu assumo uma concepção de escola numa perspectiva democrática, emancipatória, eu não posso desenvolver uma proposta de ensino, de aprendizagem, numa perspectiva tradicional conservadora. Essa coerência interna entre o pensar pedagógico, o fazer pedagógico e o avaliar, principalmente, gente, como nos fala o Maturana, avaliar como pulsão vital, como essa força, essa ética que nos direciona para aquela ação produtiva, construtiva, aquela ação libertadora. Né? Então, volto agora a insistir que, ligado a essa proposta da escola, ou como parte dela, eu tenho a proposta educacional da disciplina. Então, vejam, eu tenho concepção de currículo, ensino, aprendizagem, avaliação, mas se eu não tiver, principalmente, eu diria, na sala de aula, essa proposta da disciplina que articula os conteúdos, os conceitos, aquilo que eu espero de fato, que eu desejo, que eu quero trabalhar para que meus alunos aprendam, consequentemente, a proposta da disciplina não vai funcionar em função da proposta educacional, né, mais ampla. Então, a proposta da disciplina, o meu olhar interdisciplinar, o meu olhar de várias disciplinas, do meu trabalho em sala de aula, com meus colegas professores e professoras, com meus alunos, eles têm que ter, gente, essa lógica, essa ética costurando todas as nossas práticas. Porque senão eu vou ter um discurso, e esse discurso vai ser um discurso vazio, porque a prática vai ser outra. Então, outros elementos que nós vamos ver aqui, esses elementos vão complementar essas explicações dessa articulação entre a proposta mais ampla, a proposta da disciplina e, de fato, aquilo que acontece em sala de aula, as práticas pedagógicas cotidianas. Então, eu chamaria atenção que as nossas práticas pedagógicas, elas estivessem a serviço da aprendizagem. Que a proposta de avaliação, se nós assumimos como formativa e emancipadora, ela possa exatamente estar coerente com essas práticas pedagógicas a serviço da aprendizagem, com a proposta da disciplina e assim por diante. O que isso me possibilita? Me possibilita uma problematização do processo de aprendizagem. Uma problematização, gente, constante. E aí eu volto àquela diferença, né, aquele pontinho entre o que é perguntar e o que é problematizar. Logicamente, a pergunta faz parte da problematização, mas a problematização é uma investigação, é um olhar crítico sobre as coisas. Isso é que ajuda o professor a avaliar o seu ensino, a reorientar as suas ações, né, tendo em vista a aprendizagem, o desenvolvimento pleno desse aluno. Então, eu diria assim, em síntese, que a avaliação que a gente está discutindo, essa prática pedagógica, ela se fundamenta num diálogo crítico entre professores e professoras e alunos e alunas. E aí, é como a chave de ouro, né? Assim, esse movimento todo culminasse com essa decisão ética nossa como educadores, né, e educadoras, né, de fazer, de pensar, de traduzir, de agir, né, para que a gente construa, né, e faça uma escola diferente. Eu diria, a recriação da escola, e essa recriação, essa reconstrução calcada numa ética universal do ser humano, ética da libertação. Então, gente, vejam que toda discussão nossa, né, responde um pouco àquela pergunta que as perguntas, né, que a Silvana e a Thelma fizeram para a gente, em especial a pergunta da Silvana, sobre a melhor forma de avaliar é a avaliação formativa. Eu diria para vocês que a melhor forma de avaliar é aquela em que o professor e a professora
se fundamentam numa ética como um modo de produção da existência digna, fraterna e justa. De uma ética que possibilita essa efervescência, essa curiosidade epistemológica, como diz o Paulo Freire, né? Para gostar de aprender, produzir o conhecimento, ter visão crítica de mundo. E eu diria para vocês assim, é esse movimento de articulação, é essa vontade de aprender, de ressignificar, é o estar aberto a reconstruir sua prática no dia a dia da sala de aula, é essa possibilidade de encontro entre educadores e educadoras, é a possibilidade de concretizar, né, o diálogo com os alunos e as alunas, que de fato vai ajudar a gente a construir uma avaliação que rompa com a seletividade, com a classificação, com essa neurose, gente, de nota, de tira ponto, de bota ponto, do aluno que adora estudar, de repente está tremendo na hora de fazer uma prova. Precisamos reverter essa lógica. Precisamos compreender que se a gente topa, né, como diz o Perrenu, mexer na avaliação, eu tenho que mexer com toda a organização da escola. Eu tenho que mexer com a minha vida, com a minha forma de ver o mundo, com a minha relação com esse aluno e com essa aluna. Mas que a nossa responsabilidade maior, a ética crítica que nós assumimos, ela parte também de um pressuposto que não é só resolver os problemas, mas é buscar as razões, ir atrás de quem realmente está provocando a exclusão, compreender essa lógica toda de globalização de mercado, investir, como diz Boaventura de Souza Santos, na produção de um novo conhecimento, de um conhecimento de solidariedade, de um conhecimento de emancipação. Isso sim, tem que fundamentar o nosso trabalho educativo em sala de aula, nos corredores da escola, na sala dos professores, nas decisões mais fortes, nas articulações com as comunidades. E uma avaliação que se pretenda formativa e emancipadora, ela precisa, sobretudo, trazer esse aluno e essa aluna para o centro do processo, trazer a família, ampliar o diálogo pedagógico, estabelecer vínculos afetivos, vínculos educativos, eu diria, vínculos políticos, que nesse bojo de política está imbricada a questão pedagógica. E o que eu diria para vocês assim, né, para fechar a nossa aula, né, a nossa aula de hoje, né, uma aula assim tão participada, né, esse diálogo tão bonito que a gente trabalhou no primeiro momento da nossa aula. Eu traria uma frase que a gente já trouxe assim em outras aulas, mas que eu gosto muito quando Paulo Freire diz para a gente assim, que o sonho de um mundo melhor nasce nas entranhas do seu contrário. Então, gente, um novo projeto de sociedade, um projeto comunitário em favor das classes populares, dos povos vitimados, um projeto de escola emancipatório, emancipador, né? Uma proposta de avaliação numa perspectiva formativa e emancipadora vai nascer nas entranhas do seu contrário, nas contradições do dia a dia da escola, nas nossas próprias contradições, nos nossos conflitos. É por isso que a gente tem que investir no coletivo para superar, para crescer juntos. E eu teria uma dica, né? Toda essa nossa aula não ia ficar assim sem uma dica de estudo. E que dica é essa? Vocês tomem o nosso texto, né? E vejam as questões que foram formuladas pelos colegas de vocês, pelas colegas, e também por vários outros educadores desse Brasil e também de outros lugares fora do Brasil. Escolham 3 questões. E vocês procurem responder essas questões. A partir de toda a nossa discussão, dos fundamentos, relacionando com a prática de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês também a reconstruírem o trabalho pedagógico em sala de aula, construírem e ressignificarem o trabalho avaliativo.